Olá, estudantes, tudo bem com vocês? O meu nome é Fiamma Nascimento, professora de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Pré-ENEM Legal. E hoje nós vamos trabalhar o quê? Modernismo em sua terceira fase. Espero que vocês gostem, fiquem ligadinhos nessa aula e vamos aprender um pouco mais sobre literatura, certo? Vamos à tela. Então, nós temos aqui a terceira fase do modernismo ou a terceira geração modernista, né? Alguns dizem que essa fase ela se estende até 1960, outros até 80, e alguns dizem que elas se estendem até os dias atuais. Outros já separam, dizem não, a terceira fase acabou aqui, agora nós temos uma literatura contemporânea, então fica ali algo assim meio divergente, né? Vamos dizer assim, diferenças de opiniões dentro da literatura. Os escritores desse período possuíam uma atitude mais formal, em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade, desenvolvido na semana de 1922. Então, vejam, nessa fase, né, nós temos uma fase em que os ânimos se acalmaram. E aí, diferente, por exemplo, daquela fase mais radical que nós tínhamos lá na Semana de Arte Moderna, de 1922, ou até mesmo da primeira fase do modernismo, nós já passamos pela consolidação e agora na terceira fase nós temos um abrandamento dos ânimos, né? O povo se acalmou mais um pouquinho e até tem uma espécie assim de retorno, né? A questão da estrutura, um retorno assim mais clássico, ficou meio uma mistura, né? Alguns escreviam mais coloquial, outros buscavam sim as formas mais finas. Então, é muito de autor para autor, certo? Então, vamos continuar. É o contexto histórico. Nesse momento, é um período menos conturbado, como eu falei para vocês, né, em relação às duas gerações anteriores. A segunda fase, essa fase, né, é chamada também de a fase de redemocratização do país, visto que em 1945 termina ali o Estado Novo, né, que foi implantado pela o regime ali de Getúlio Vargas, né, o regime militar, e em nível mundial, no ano de 1945, nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, do sistema totalitário do nazismo, né? Ainda bem, né? Temos aí o Tribunal Nuremberg, que é o quê? Aquelas pessoas que estavam envolvidas ali naquele ato nazista, elas começaram a ser o quê? Vamos para o tribunal, vamos julgar esse povo, né? Entretanto, tem o início ali da Guerra Fria e da corrida armamentista, né? Então, esse é o cenário, é o contexto histórico e cultural. Características. Algumas dessas características, eu coloquei até uma imagem para vocês observarem, para refletir um pouco a característica desse momento. Vejam que aí nós temos um homem, né, ali, e a parte do seu rosto está olhando o quê? Para ele mesmo. Então, é um momento em que se tem uma tendência mais intimista. Eu vou olhar para o meu interior, eu vou olhar para mim mesmo, os meus desejos, as minhas vontades, né? Como que eu me reconheço no mundo? E temos aqui a questão do academicismo também, né? Regionalismo universal, então continua essa tendência de falar do regional, o passadismo, retorno ao passado, né? Então, algumas formas de movimentos literários anteriores, eu vou pegar algumas características. Oposição à liberdade formal, né? Experimentações artísticas, retorno à forma poética, ou seja, se valoriza a métrica, se valoriza a rima, né, que foi um pouco esquecida ali na segunda fase. Inovações linguísticas, né, a metalinguagem, ou seja, eu uso o código para explicar o próprio código, eu uso a língua portuguesa para explicar a própria língua portuguesa. Problemáticas sociais ainda continuam, eu vou falar da realidade, como que está acontecendo, o que está acontecendo dentro do Brasil, vou continuar com essa temática. Busca da verossimilhança, o que é isso? O que é busca da verossimilhança? Ou seja, eu vou tentar colocar em meus escritos algo
que trate da realidade, certo? Vero vem de verdade, semelhança, semelhança, ou seja, uma semelhança com a verdade. Como foi falado, tendências intimistas e uma linguagem um tanto mais objetiva. Autores, quais são os principais autores desse momento? João Cabral de Melo Neto, né? Aqui estão algumas características dele, né? Vamos destacar aqui que ele é um poeta mais racional, conhecido também como um poeta mais cerebral, então ele trabalha ali em seus escritos algo mais lógico, né? Ele não fica ali, por isso que é alguma das características que nós já falamos anteriormente, é mais objetiva, justamente por essa questão racional, que aí nós destacamos o João Cabral, certo? Principais obras de João Cabral de Melo Neto. Nós temos Morte e Vidas Severinas e outros poemas em voz alta, né, que foi escrito lá em 1956. Essa obra é a obra mais conhecida dele, é uma das obras mais conhecidas dele, inclusive nós vamos ver um trecho daqui a pouco, mas a Educação pela Pedra também é muito falada, e assim como os demais, né, mas o destaque principal nós vamos aqui para Morte e Vida Severina. Olha só um trecho, percebam a questão da verossimilhança que nós tínhamos falado anteriormente, de tratar da realidade. E somos severinos, iguais em tudo na vida, da mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra. E somos severinos em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia, né? Forte, né? Forte esse poema, essa finalização dele, né? Morremos de fome um pouco todos os dias. Então, já traz aí uma questão, uma crítica social, uma problemática da sociedade brasileira dessa época. Dessa época não, na verdade é bem atual, né? De todos os momentos, mas estava em evidência, principalmente nesse momento da história. Vamos continuar. Ferreira Goulart, né, que é a imagem do Ferreira Goulart, trata em suas obras, é uma obra mais engajada, vamos dizer assim, engajada de forma assim, política. O que acontece no meio político, ele gosta de tratar em suas obras também, uma obra mais documental. Lembra lá que é das características dessa terceira fase, algo mais racional? Então, nós temos também esse momento documental. Infância, história, tempos, experiências, consciência e morte. Ferreira Goulart. Suas obras, principais obras, nós damos destaque aqui, é a obra dele, Poema Sujo, e vamos destacar também essa obra Dentro da Noite Veloz, que é uma questão que inclusive nós vamos trabalhar ela, certo? Que caiu no Enem, de 1975. Olha só, Dentro da Noite Veloz. Sou um homem comum, brasileiro, maior, casado, reservista, e não vejo na vida amigo, nenhum sentido, senão lutarmos junto por um mundo melhor. Poeta fui de rápido destino, mas a poesia é rara e não comove, nem move o pau de arara. Quero, por isso, falar com você, de homem para homem, apoiar-me em você. Então, vejam que aí parece até um discurso meio político, né, gente? E ele trata justamente, olha só essa parte, lutarmos juntos por um mundo melhor. Então, ele chama o leitor a refletir um pouco sobre essas questões sociais e que ambos eles venham lutar juntos, né? Então, ele tem um diálogo aí com o seu leitor, certo? Vamos continuar. Guimarães Rosa. Olha só a imagem do Guimarães Rosa com seus pets, né? Os seus gatinhos aí, que inclusive já ganha um pouco, né, de quem gosta de pet, já fica assim, gostei do Guimarães Rosa, vou ler um pouco sobre ele. Olha só as principais características. Engenheiro da língua, regional, universal, sertão de Minas Gerais, jagunços, existência,
trata também dessa questão do bem versus mal. Então, essas são algumas características do Guimarães Rosa. Obras de Guimarães Rosa. Nós temos um destaque para Grande Sertão Veredas, que inclusive é uma obra bem extensa mesmo. Alguns sentem muita dificuldade em ler essa obra justamente por conta das linguagens que são muito regionais, e aí você tem que ficar ali catando as palavras para identificar o que significa, né, aquela palavra dentro do contexto regional. E nós temos também uma obra muito conhecida dele, que é a Sagarana, de 1946. Mas a maioria das obras dele trata dessa questão regional. Enem 2018. Caiu essa questão no Enem 2018, justamente sobre do Grande Sertão Veredas, que diz assim, daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser civil e com máscara de cachorro. Determinaram, era o demo. Aí nós temos aqui uma imagem, né? Diz que é o quê? Um bezerro e tá com a máscara de cachorro. Consegue imaginar? Consegue visualizar aí? Olha só. Pã, mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O Senhor ri certas risadas. Olhe, quando eu tiro de verdade, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir. Depois, então, se vai ver se deu mortos. Senhor, tolere isto. Tolere, isto é o sertão. Né? Então, aparentemente traz algo que comum do sertão e pede para que o Senhor tolere. São algumas peculiaridades, certo? Então, vamos lá à questão. A imagem, nós temos aqui o enunciado. Inclusive, pessoal, a gente sempre indica para que os estudantes, os candidatos ali que vão fazer a prova do Enem, sempre comecem com o enunciado, né? Porque às vezes tem um texto tão longo e aí você lê o enunciado e vê que nem era necessário ler tudo aquilo. Mas desde já eu gostaria de deixar claro que as questões mais difíceis da parte de linguagens, códigos e suas tecnologias é a parte da literatura. Por quê? Justamente por essa questão dessa linguagem mais subjetiva, as figuras de linguagens. Então, é bom sempre ler o enunciado e depois vai para o texto. Enfim, diz o seguinte: a imagem integra uma adaptação em quadrinhos da obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Na representação gráfica, a inter-relação de diferentes linguagens caracteriza por essa representação gráfica. Se está falando de representação gráfica, pessoal, nós vamos olhar o quê? Para a imagem. E ela traz relação o quê? Com as diferentes linguagens. Caracteriza por quê? Romper com a linearidade das ações narrativas. Como assim romper com a linearidade? Começa falando de uma coisa, depois já vai para o final, depois volta para o meio. Será que é isso? Ou será que começa pelo final, volta para o meio? Enfim, teve essa quebra da linearidade ou a história foi contada com uma ordem cronológica? B. Ilustrar de modo fidedigno, ou seja, real, passagens representativas da história. Será, pessoal, que tinha um bezerro com a máscara de cachorro? Pensem aí, essa história toda. C. Articular a atenção do romance à desproporcionalidade das formas. Será que isso está de forma desproporcional? Enfim. D. Potencializar a dramaticidade do episódio com recursos das artes visuais. Será que essa história que nós acabamos de ler sobre um trecho do Grande Sertão Veredas, ela foi potencializada por meio da imagem? O que vocês acham? Desconstruir a diamagração do texto. Foi desconstruído do texto literário pelo desequilíbrio da composição? E aqui, com certeza, nós temos a nossa alternativa correta, a letra D. Né? O texto ele foi potencializado por meio
do recurso gráfico, das artes visuais. Clarice Lispector, gente, tem como não amar Clarice Lispector? Né? Ela, inclusive, Clarice Lispector, é a autora mais lida da internet. Inclusive, a gente sempre está observando que tem umas mensagens, uns trechos que Clarice Lispector nunca falou, mas o povo da internet coloca lá e diz que foi ela que disse e vai continuando, né? Então, Clarice Lispector é a autora, né, mais lida ali no meio da internet aqui no Brasil. Então, é uma autora, né, ucraniana, que veio para o Brasil, fez nome no Brasil. Inclusive, tem uma entrevista dela, né, uma das entrevistas assim, raras, né, dentro desse contexto da literatura, que ela fala um pouco sobre o fazer literário dela. Inclusive, vale a pena assistir, certo? Vamos ver um pouquinho das características de Clarice Lispector. Intimismo, monólogo interior, ou seja, eu vou falar comigo mesma, né? O monólogo é uma fala comigo mesma. Epifania, o famoso fluxo de consciência, universo feminino, solidão, identidade e conflitos, né? Principalmente quando se trata de conflitos existenciais. Obras de Clarice Lispector. Claro que a mais famosa dela é A Hora da Estrela, certo? Inclusive foi a obra assim que, vamos dizer, que explodiu o nome dela dentro do contexto brasileiro. Mas é claro, pessoal, que tem obras, é difícil até de não citar todas elas, porque são muitas obras famosas. Nós temos aqui Laços de Família, 1960, A Maçã do Escuro, A Paixão Segundo GH, que é muito lida também. Acredito que depois de A Hora da Estrela, a mais lida dela é A Paixão Segundo GH. E a famosa Hora da Estrela de 1977. Vamos ler a questão que caiu no Enem em 2022. Muito recente, pessoal. Ela, no caso, esse aqui não é um poema, né? Mas olha só, olha a reflexão. Ser cronista. Sei que não sou, mas tenho mediado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo risco de em breve publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Outra coisa notei, basta eu saber que eu estou escrevendo para o jornal. Basta saber que estou escrevendo para o jornal, isto é, para algo aberto facilmente para todo mundo. E não para um livro, que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores, que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só por isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa, nos meus livros quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente, né? Então, gente, essa obra, Clarice Lispector, ela também escreveu as suas crônicas, né? Escreveu ali pequenos trechos para jornais. E aí, ela, no ato de debruçar, de fazer sua crônica, ela diz, olha, eu não sei escrever assim, não estou contente porque eu gosto de escrever com profundidade. Eu quero mergulhar no meu interior, eu quero que o meu leitor, ele goste disso, enfim. E aí ela também não quer escrever com profundidade porque ela sabe qual é o objetivo de uma crônica, de ser rápido, de ser sucinto, de ser um texto curto. E ali ela tanto quer agradar o leitor, mas ela também fica descontente com ela mesma porque ela não gosta de escrever daquela forma.
foi isso que ela refletiu em sua crônica, né, em seu pequeno trecho Ser Cronista. Vamos à questão. No texto, ao refletir sobre a atividade de ser cronista, a autora questiona características do gênero crônica, como a relação distanciada entre os interlocutores, B, a articulação de vários núcleos narrativos, C, brevidade do tratamento da temática, D, descrição minuciosa dos personagens, E, público leitor exclusivo. Então, nós temos aqui a nossa resposta certa, é a letra C, né? Por quê? Porque essa questão da brevidade do tratamento da temática é o que ela reflete sobre essa atividade dela de ser cronista, que ela não, vamos dizer assim, ela não se identifica, certo? E vamos finalizar aqui com Ariano Suassuna, né? Não tem como a gente deixar de falar sobre ele, né? Que ele também trata dessa questão do regionalismo, a valorização da cultura nordestina, aquela linguagem coloquial, também trata de uma questão política, é irônico, né, aspectos crônicos e trágicos, e claro, a principal obra dele, O Alto da Compadecida, que foi adaptada para o cinema, inclusive deixei o link com o QR Code, né, para vocês assistirem, se você ainda não assistiu. Vale a pena, ele traz esse lado mais cômico também. Tem outras obras também do Ariano Suassuna, mas a sua obra mais conhecida é, de fato, O Alto da Compadecida. E aqui fica a aula da terceira fase do modernismo. Espero que vocês tenham aí criado um pouquinho, ao menos um pouquinho de vontade de conhecer um pouco mais sobre a literatura. Muito obrigada e até a próxima aula.